Bom dia, meus irmãos, graça e paz, a bênção do Senhor esteja com todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, na manhã desse dia 16 de agosto. Um dia nublado, mas um dia onde Deus pode tirar as nuvens negras da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa vida espiritual, fazer o sol brilhar novamente. Então, vamos crer nisso. Seja bem-vindo, vamos aguardar aí o pessoal que está chegando para a gente dar início à nossa Escola Bíblica Dominical e hoje com o tema Como lidar com pessoas difíceis. Então, vamos terminar essa música aí, esse louvor, que Deus tem algo melhor para a gente, não é isso? Amém, seja bem-vinda, Roberta, graça e paz, Mônica, graça e paz, seja bem-vindos, quem está chegando aí, Maria, Madalena, Mônica, sejam bem-vindos vocês que estão aí na nossa EBD, nós vamos dar início ao nosso tema já já. Um minutinho apenas. Marceliane, seja bem-vinda. Marceline, seja bem-vinda à nossa EBD. Amém, Roberto, amém. Com certeza. Eu queria orar com você nesse momento para a gente iniciar a nossa EBD. Verdade, Marcelino, que tem mais gente aí difícil. Eita, a gente vai dividir essa EBD em 3, vai ser muito importante. Vai separando aí suas perguntas, que a nossa EBD hoje é de 11 a meio-dia. A gente vai estar encurtando o tempo, porque a gente vai estar dividindo em 3 partes. Então, nessa divisão de 3 partes, a gente vai dividir hoje a questão de compreendendo um pouco mais sobre esse tema, sobre a nossa própria pessoa. Na semana que vem nós vamos tratar diretamente como identificar as pessoas difíceis e na última semana nós vamos tratar alguns pontos. Aliás, durante todas essas 3 semanas nós vamos estar trabalhando como a gente reagir a determinadas situações com essas pessoas que nós identificamos ser difíceis. Mas hoje a gente vai procurar se conhecer um pouquinho também sobre nós. Será que nós somos difíceis? Será que nós somos complicados? Então eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela manhã desse dia. Eu te agradeço por esse momento estar com meus irmãos, mesmo que distante, mas através da rede social nós podemos nos comunicar, estar falando um com o outro e discutindo esse tema na nossa Escola Bíblica Dominical, que tem sido tão gratificante e enriquecedora para a nossa vida. Eu louvo o teu nome por cada um que está assistindo, aqueles que vão assistir depois. Abençoa cada um deles, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos aí o tema para a gente discutir hoje. Esse tema é um tema que a gente deseja tratar com bastante... Primeiro eu vou tratar como é que esse tema chegou para mim, né? Como é que esse tema conseguiu chegar. Deixa eu ajeitar aqui, para não atrapalhar muito. Dá para ouvir, bem, ficar bem devagarinho, né? Ontem eu estive na igreja, porque ontem nós tivemos o nosso culto evangelístico do Ministério de Evangelismo e durante a semana eu estava refletindo sobre o texto que eu ia estar ministrando ontem na igreja. E o texto surgiu justamente fruto dessa percepção que a gente tem ao ler o texto bíblico de como Jesus enfrentou pessoas complicadas, como Jesus, ao vir a esse mundo, viveu com pessoas difíceis.
E se ele conseguiu vencer todas as dificuldades em lidar com essas pessoas, é sinal que a gente também pode. E à luz daquilo que Jesus vem apresentando nas Escrituras, como é que a gente lida com essas pessoas? Porque a gente percebe que Jesus agia de uma maneira que deixava claro que ele reagia às pessoas, a não ser aqueles fariseus, os saduceus, que tinham, já tinham no coração algo contra ele, e aí não teve como evitar o que eles fizeram, né? Eles já tinham no coração a necessidade de viverem para agredir Jesus, né? Então, essa questão de agredir Jesus, de estar sempre discutindo com ele, faz com que ele passe a não só identificar essas pessoas, mas como reage a essas pessoas. Então, a nossa participação hoje aqui é tentar identificar mais ou menos como a gente consegue visualizar essas pessoas. E, no primeiro momento, como é que a gente pode fazer para que a gente não se torne uma pessoa difícil, não é verdade? Porque a gente sempre costuma dizer que difíceis são os outros. A gente nunca é difícil, a gente sempre é bonzinho. Mas eu consegui identificar, pelo menos em mim, a partir dos estudos que eu tenho feito, que eu tenho muita coisa que é difícil de lidar. Tenho muitas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser tratadas na minha vida. E que por isso eu comecei a tratar, a tentar mudar. E a gente precisa fazer isso para poder lidar com as pessoas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente lida com pessoas. E todos nós que lidamos com pessoas, nós vamos sempre esbarrar com pessoas que não são tão difíceis de lidar, mas nós vamos nos esbarrar com pessoas que são complicadas, pessoas que têm certas dificuldades em abrir-se para novos conceitos, nova mentalidade, nova realização. Então, novas realizações na vida, novas amizades, novas pessoas que vêm para a sua vida. São pessoas que têm muita dificuldade. Então a gente começa a perceber que a gente não vive isolado nesse mundo. Você com certeza deve conhecer pessoas difíceis no seu trabalho, você deve conhecer pessoas difíceis na sua família, né? E como é interessante a gente começar a perceber isso dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, entre as quatro paredes. Você também identificar isso nos familiares mais próximos, cunhados, tios, tias, primos. Aí você vai saindo do contexto familiar e vai se alongando para o trabalho, faculdade, os amigos que você acaba adquirindo ao longo da sua existência. Você vai percebendo que são pessoas, em alguns momentos, têm as suas facilidades com que você pode falar com elas, mas há outras que você tem enorme dificuldade em lidar com elas, porque elas são difíceis, são pessoas complicadas. Então a primeira coisa que eu separei aqui para a gente refletir rapidamente é pensar em a gente entender a si próprio para depois começar a entender os outros. Então, se você não consegue mudar essas pessoas, que você já identifica que são difíceis de lidar, você sabe que você não vai conseguir mudá-las, né? São pessoas que você não vai conseguir mudar, porque elas são daquele jeito e você vai ter que aprender a conviver com elas. Como é que você reage a essas situações? É isso que a gente precisa aprender. É essa maneira de reagir a essas situações, a determinadas pessoas que são difíceis, complicadas, que a gente precisa aprender a conviver, aprender a lidar. Então, o tema da nossa EBD é justamente esse: como lidar. Não é evitar essas pessoas e nem tentar mudá-las. E nem tentar se distanciar delas. Porque você pode conquistar grandes amizades, ter grandes amigos, compreendendo a maneira difícil dessas pessoas de lidarem com você.
Eu conheço pessoas que são muito difíceis de lidar. Conheço pessoas que são muito complicadas de se relacionar. Então são pessoas que têm uma dificuldade muito grande. A gente vai ver aqui, são pessoas que são agressivas, outras são muito assertivas, outras são muito tímidas. Enfim, nós temos vários tipos de pessoas. Então o nosso desejo é aprender a lidar com essas pessoas, como reagir a elas e mantendo a nossa serenidade, porque o que a gente não pode perder é o controle. E se a gente perde o controle, a gente começa a fugir daquilo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida espiritual com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras e principalmente com os exemplos que Jesus nos deixa. Jesus foi uma das pessoas que mais soube conviver com pessoas difíceis. Veja que interessante, porque Jesus viveu numa época onde, quando ele veio e começou o seu ministério, ninguém acreditava nele, ninguém conseguia acreditar em Jesus, ninguém dava crédito a Jesus. E todas as pessoas eram muito desconfiadas, e algumas delas até mesmo dentro do ministério apostólico, aqueles apóstolos que Jesus havia escolhido para estar com ele, porque o texto bíblico vai dizer que Jesus separou os 12 para estar com ele. Veja que é interessante. Jesus escolhe 12 fora dos outros discípulos que seguiam Jesus, mas 12 em especial foram selecionados para andar com ele, para viverem com ele todos os dias, aprendendo com ele. E Jesus começa a lidar com essas pessoas. E você conhece nas Escrituras a pessoa de Pedro, como que ele era difícil. Uma hora ele diz: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fica maravilhado com aquela palavra. Pedro, não foi você, foi Deus que te revelou. Você é maravilhoso, Pedro, porque Deus te revelou isso. Mas logo depois Pedro se enche de euforia, fica feliz e vai dizer, quando Jesus vai dizer que está indo para a cruz, tem que morrer, e Pedro vai dizer: não, tu não vai morrer não, que a gente não vai deixar. E Jesus tem que chamar ele de Satanás. Sai de mim, Satanás, aparta-te de mim. Então, num momento, Pedro é a pessoa mais maravilhosa e logo depois é a pior pessoa que existe. Então, você lida com pessoas assim, né? A gente lida com pessoas a cada dia e que a gente precisa ter uma certa dose de sabedoria, uma certa dose de serenidade para lidar com essas pessoas. Você tem que aprender a se controlar para não reagir como elas reagem com você. E como é complicado, né? Na vida cristã a gente vive muito isso. Na igreja a gente começa a perceber isso muito facilmente. E aqui vai uma dica. Por quê? Porque na igreja a gente sabe a igreja é um local onde tem gente. Vem todo tipo de gente, de tudo que é lugar, de todo tipo de cultura, de todo tipo de relacionamento, de todo tipo de aprendizado familiar, de cultura familiar. Então são pessoas que a gente vai conhecer a partir do momento que a gente se encontra com elas na igreja. E a gente passa a conviver com essas pessoas por pouco tempo, porque a gente não vive com elas, não convive com elas diariamente. A nossa convivência com essas pessoas da igreja são resumidas aos cultos, às programações, e a gente, na realidade, pensa que conhece essas pessoas. Mas quando a gente percebe uma reação muito negativa, uma reação muito contrária dela com você, você fica assustado. Mas às vezes também você percebe que outras pessoas, você nem imagina por quê, se sentem retraídas com você, talvez porque você ou eu tenhamos feito alguma coisa sem percebermos, que deixam essas pessoas com o pé atrás e ficam pensando: esse camarada é muito difícil de lidar, essa irmã não dá para lidar com ela. A gente ouve até aquela história, né? O Espírito Santo dela não bate com o meu Espírito Santo. É uma coisa interessante porque muitas pessoas convivem na igreja. E a gente acaba tendo muito conflito. A nossa última aula vai ser como a gente gerencia os conflitos na nossa vida eclesiástica, familiar e diária. Como é que a gente aprende a lidar com esses conflitos? Ao longo desse meu ministério pastoral, ao longo desses quase 30 anos de ministério pastoral,
pastoreando 2 igrejas, auxiliando o pastor Roberto agora na Cristo Salva, eu posso perceber como é bonito lidar com pessoas, como é que eu percebo a diferença, como eu percebo as características de cada uma pessoa e como eu já conheço como as pessoas vão reagir. A gente começa a perceber a maneira como as pessoas elas começam a se portar, a se comportar, a lidar com você, como elas vivem com você, como elas reagem ao seu modo de ser e como você reage da mesma maneira ao modo dela. Então isso me deu, de uma certa maneira, uma base para poder enfrentar muitas adversidades encontradas ao longo da vida ministerial, que dizem respeito aos conflitos, né? Porque pastor também tem conflitos, como resolver situações em que você tem ovelhas que você ama e que estão lá brigando entre elas e que você não sabe como resolver. Você não pode agradar uma, não pode agradar outra, mas se agrada um, o outro fica zangado com você. Se você agrada o outro fica zangado com você. É uma vida que eu vou te contar. A igreja é uma benção, é maravilhoso você lidar com pessoas na igreja, porque eu não conheço nenhum outro lugar que você tenha mais pessoas à sua volta, que você possa aprender a lidar com gente do que a igreja. A igreja é o lugar ideal para você aprender a se conhecer, primeiramente, você conhecer a si mesmo, e a partir daí você a lidar com essas pessoas que você julga difíceis, não é verdade? Às vezes é preciso muita habilidade para a gente lidar com as pessoas difíceis. Se você costuma, por exemplo, gritar com seu irmão ou irmã, provavelmente você vai viver sempre em apuros na sua vida, né? Cada um de nós, a gente sabe, reage de um modo diferente a essas pessoas complicadas, porque a gente tem uma base de vida diferente. Eu tenho uma base de vida onde eu fui educado de uma maneira, você tem outra base de vida. Tem pessoas que não tiveram pai, não tiveram pais amorosos, tem pessoas que tiveram suas mães, perderam seus pais muito cedo, então tem dificuldade de aprender a conviver em família. Tem pessoas que o seu relacionamento familiar não foram muito bons. Existem pessoas, e eu estou falando isso de experiência ao longo do meu ministério, de ter visto e conhecido pessoas dessa natureza. Pessoas que foram rejeitadas desde a sua infância e agora elas têm que conviver na igreja com pessoas e elas acabam ficando com muito medo de como vai ser a vida delas e elas reagem de uma maneira às vezes muito agressiva, às vezes muito arredia. São pessoas que lidam com você de uma maneira que você jamais poderia imaginar que daquela pessoa sairia tanta coisa difícil para você lidar com elas, né? E esses conflitos vão existindo ao longo da nossa vida eclesiástica, familiar, ao longo da nossa experiência de vida, e você vai aprendendo. Então você precisa identificar a sua maneira de reagir a essas pessoas e identificar se você também não é uma delas. Porque pode ser que você seja uma pessoa tão complicada, tão difícil, que às vezes você começa a perceber que as pessoas começam a se afastar de você. E a maneira como as pessoas se afastam de você não é porque elas são difíceis, é porque você pode estar sendo uma pessoa difícil para aquela pessoa. Porque quando a gente encontra uma pessoa difícil, a tendência natural é a gente querer evitar essas pessoas. E o que nós queremos aqui é aprender, não a evitá-las, mas aprender a lidar com elas, a controlar as nossas ações, reações e, de uma certa maneira, aprender a conviver pacificamente. Veja que é interessante, eu vou lembrar aqui de 2 textos bíblicos para a gente não ficar só apenas na tese, na teoria, né? Você lembra do texto do livro de Gênesis que diz lá a partir do capítulo 37, logo no início do capítulo 37, que Jacó, depois de ter os seus filhos, ele agora tem seu filho José, que é o filho amado dele, e ele tem outros filhos que já estão trabalhando no campo.
E depois das peregrinações de Jacó, vai dizer que lá ele vai para a terra de Canaã e aí a partir das gerações, começa a falar das gerações de Jacó, e diz que os filhos de Jacó apacentavam as ovelhas, e enquanto Jacó tinha o filho José, o José era o tipo do moleque caguete, X9, aquele moleque que ia lá para o campo, via o que é que os filhos estavam fazendo e voltava para entregar ao pai, né? Então, imagina como ficava a cabeça desses filhos de José, que estavam trabalhando, dando duro, e tem um outro filho que claramente eles sabem que o seu pai Jacó o ama mais do que a eles, e eles ficam toda hora sabendo que José está entregando tudo que está acontecendo. Ah, deu uma varada numa ovelha lá do pai, aí chega em casa, você bateu nas ovelhas por quê? Mas quem ele falou que eu bati? Mas José falou. Então José era o X9 da família, era o caguete. Então os irmãos foram criando um mal-estar muito grande. E a Bíblia vai dizer que depois José ainda tem sonhos, e sonha que os irmãos se prostram diante deles. Isso para... A gente conhece o final da história, é muito fácil, né? Mas se coloque no lugar dos irmãos de José, que veio o seu pai fazendo uma túnica toda bonita, colorida. E naquela época ter uma túnica, uma capa colorida, era sinal de ostentação. Então dá ao seu filho querido. E vai José lá para o campo com aquela capa todo bonitão e brilhando. É como se tivesse umas luzes. Pum, cheguei, 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 cheguei. Então os filhos ficam com raiva, que é natural a gente sentir raiva. Até o ponto que eles tomam a decisão de matar José. E você conhece o restante da história. José era uma pessoa difícil de lidar para aqueles irmãos. A situação não era que José tinha dificuldade com os irmãos, é que os irmãos tinham dificuldade com José. E a gente conhece e olha pelo lado apenas de José. Por isso que às vezes a gente precisa saber se a gente não é um José na vida. O outro texto é de Romanos, capítulo 12, 18, que vai dizer assim, se for possível, lá no livro de Romanos, na sua Bíblia, você pode ler, está escrito assim, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Essa palavra do apóstolo Paulo me sugere que Paulo tinha pessoas que eram muito difíceis de lidar. E ele mesmo era uma pessoa complicada. Ele reconhece isso, ele fala isso. Ele tanto teve dificuldades que ele briga com Barnabé, discute com Barnabé. E a partir da discussão de Barnabé, com Barnabé, ele vai, por causa de João Marcos, na sua viagem, na sua segunda viagem missionária, ele briga com Barnabé, não quer levar João Marcos na viagem e acaba se afastando de Barnabé. No final da sua vida ele vai reconhecer, ó, eu fiz realmente besteira, eu não devia ter feito aquilo que eu fiz com Barnabé. Poxa, então vai lá, traz João Marcos para junto de mim, fala com João Marcos, ó. Ele reconhece que ele era difícil, ele era muito difícil de lidar, porque Paulo teve uma cultura, teve uma maneira de vida, ele bota o dedo na cara de Pedro. Você imaginou um negócio desse? Ele botar o dedo na cara de Pedro. Pedro era apóstolo, conviveu com Jesus durante 3 anos e meio. Então Paulo vai lá e bota o dedo na cara de Pedro no Concílio de Jerusalém. Então imagina como ele era difícil. E conhecer pessoas difíceis, que a ponto de não querer ter mais contato com essas pessoas, né? É interessante como a gente vai percebendo na Bíblia, os personagens bíblicos, ora eles são pessoas difíceis de lidar e ora eles convivem com pessoas difíceis. Então eu e você também temos as nossas peculiaridades que nos tornam, aos olhos de outras pessoas, pessoas complicadas, pessoas difíceis. Nós temos nossas ranzinzas, né? Nós temos as nossas... A gente tem umas certas manias, né, que nos faz, às vezes, ser assim. Alguém pode dizer que você tem até toque, né? Toque é uma coisa mais... Toque é uma doença, né? Transtorno obsessivo. É uma doença.
Mas você pode ter algumas manias, né? Tem pessoas que têm manias. Por exemplo, eu conheci um irmão na igreja, foi minha ovelha na igreja, e quando eu ia na casa dele, a mulher dele chegava e dizia assim: pastor, eu não aguento, porque ele é tão perfeccionista, mas eles têm umas manias. A gente chega do mercado, aí você abriu o armário, a irmã me mostrou o armário da casa dele, aí tava lá os quilos de açúcar, União, tudo com União voltado para a vista dele, tinha que estar tudo emparelhado bonitinho, tudo certinho, as caixas de leite tinha que aparecer os nomes. Se a mulher fosse lá e trocasse virado, era uma confusão, porque ele tinha aquela mania. Então, são pessoas difíceis de lidar. Então, nós somos assim. Então, você precisa aprender a lidar. Como é que você reage com essas pessoas que são difíceis, que você acha como essas pessoas são? No que diz respeito a você, é provável que acabe você se sentindo furioso, que você se sinta frustrado com essas pessoas, que você se sinta decepcionado até consigo mesmo, porque você dedicou-se tanto tempo, deu da sua amizade, deu da sua intimidade para determinadas pessoas, mas você não consegue lidar com essas pessoas porque você acha elas muito complicadas. E quando você lida com uma pessoa difícil, por natureza, você tem que tomar uma decisão de saber lidar com essas pessoas. Porque se você resolver se afastar, aquela pessoa, ela vai também se sentir machucada, magoada, porque você acabou se afastando, se distanciando delas. Então, pessoas que nos fazem sentir raiva, como eu falei há pouco, e a raiva é uma coisa natural. A raiva é um sentimento, e é uma coisa interessante, porque a raiva é um sentimento natural. E que, na maioria das vezes, a gente exige justificativa. Na verdade, porque a gente quer encontrar uma justificativa para a nossa raiva. E a justificativa sempre está no outro. Mas, na realidade, a raiva que a gente sente muitas vezes é parte de nós. Porque a gente... Isso não é nada de errado em sentir raiva. Não é problema, mas o problema é como você lida com a raiva e como você expressa essa raiva. Você pode sentir raiva de uma pessoa, né? Mas... eu tenho raiva de muitas pessoas, mas eu aprendi a lidar com a minha raiva. Eu aprendi a lidar com a minha reação a essas pessoas. Porque se eu for reagir da mesma maneira como a raiva me sugere reagir, eu não teria amigos, eu não teria amizades, eu não teria ninguém que pudesse conviver comigo. Eu seria uma pessoa... distante de todas as demais, porque ninguém ia querer conviver comigo, né? Você conhece aquela roda, você está naquela roda de amigos, de irmãos na igreja, está conversando, aí você vê fulano chegando, aí você diz: ó, fulano está chegando, vamos sair. E aí você vai começando a sair porque você sabe que aquela pessoa que está chegando, ela é complicada, e ela vai chegar, já vai arrumar complicação. Ela tem sempre uma posição firmada e a dela é que sempre prevalece, ela não muda nunca. E o que vale é a posição dela. Se não for a posição dela, então os demais estão tudo errado. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja assim. Agora você também conhece pessoas diferentes, né? Você não conhece pessoas que você está nessa mesma roda de amigos, de irmãos, e essas pessoas estão vindo ao seu encontro, e você diz assim: poxa, fulano está chegando. Você fica alegre, e todos que estão ali na roda começam a se alegrar com a chegada daquela pessoa, porque aquela pessoa está trazendo alegria, está trazendo sorriso, está trazendo compreensão, está trazendo amabilidade. Ela sabe lidar com as reações dela, com as reações dos outros. Então são pessoas que conseguem lidar facilmente, talvez nem tão facilmente, mas elas sabem lidar com as dificuldades que as pessoas trazem a elas. São pessoas
que mesmo nas dificuldades da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, elas não desistem, elas estão sempre com um sorriso no rosto, elas mantêm a sua alegria, elas sabem que estão enfrentando tristeza, tribulações, muitas dificuldades, mas elas estão na luta. E você se alega com aquelas pessoas e você, como pode fulano, passando o que está passando e viver assim, dessa maneira? Não é possível, você chega até a querer ser igual a elas. Você fica admirado como essas pessoas reagem. E você percebe o seguinte, essa pessoa não sente raiva de ninguém. Não é que ela não sinta raiva de ninguém, é que ela sabe reagir aos momentos de raiva dela. Não é que ela não seja uma pessoa difícil, é que essa pessoa já aprendeu a se conhecer e ela já aprendeu a reagir a determinadas situações na vida. Então a maneira que você se conhece, como você se conhece, torna muito melhor a convivência com essas pessoas que você julga serem difíceis. Você quer ser controlado pelos outros? Você não quer ser controlado por ninguém, não é verdade? Você não gosta de ser controlado por ninguém. Na maioria das vezes é isso que acontece. E o único que acaba sofrendo é você. Porque quando você lida com pessoas que são complicadas, difíceis, você sente raiva e como você não sabe reagir a essa raiva, você acaba sofrendo, você sofre com aquilo, você vai para casa com aquilo, você fica magoado. O que a gente mais vê nas nossas igrejas é esse determinado tipo de reação, porque são pessoas que não conseguem reagir a esse tipo de manipulação emocional que outras pessoas trazem para você. São pessoas que sabem manipular as outras emocionalmente. Então você precisa aprender a se conhecer para reagir a essas pessoas. Você precisa aprender a reagir com essas pessoas. Imagina uma cena, por exemplo. Vamos imaginar uma cena aqui. Você deve conhecer pessoas que já passaram por isso, ou talvez você mesmo já tenha passado por isso. Você está dirigindo o seu carro, né? Vamos dizer que você está dirigindo o seu carro. E daqui a pouco vem um camarada na contramão e ele passa cortando uma outra pessoa e você tem que frear o seu carro para não bater de frente nela, ela trisca e você fica com raiva, né? Logo depois dessa pessoa que veio na contramão, vem uma outra pessoa, ultrapassa você e você vê as pessoas ultrapassando e a vontade que você tem é de ir atrás delas porque elas te fecharam, elas te agrediram de uma certa maneira e a maneira que você tem para reagir é ir atrás delas. Né? Você quer fazer a mesma coisa, você quer acelerar o seu carro, você quer correr mais do que ele também, né? Se você está no engarrafamento, isso acontece muito, não sei se acontece com você, isso acontece comigo. Você está numa fila no engarrafamento, aí a fila da direita é a fila que mais anda, aí você vê os carros andando, aí você passa para o lado de lá, aí daqui a pouco você para, aí a fila da esquerda começa a andar e você fica irritado, aí você imagina, não é possível, você marca um determinado carro, você já passou por isso? Você marca um carro, aquele carro dali, eu não vou deixar ele passar por mim não, aí você quer ultrapassar para cá, e você fica nessa competição, nessa constante competição, como se o trânsito fosse mudar, como se o outro tivesse culpa, mas são reações que a gente precisa aprender a lidar no nosso dia a dia. Ninguém sabe o sofrimento de cada um, a não ser cada um, né? Eu não posso medir o seu sofrimento ao lidar com pessoas difíceis, a medida do sofrimento que você tem, se não for você mesmo. E a medida que você conhece dessas pessoas difíceis, vai fazer com que você comece a olhar para si próprio e aprender a reagir a essas pessoas. Como você reage a essas pessoas é que vai fazer toda a diferença. Qual é a reação que você tem de alguém que está furioso com você, por exemplo? Alguém que rebate raiva com raiva.
se você acaba gerando raiva na pessoa e essa pessoa se torna furiosa, agressiva, demonstra sua raiva com você, como você reage? Você reage da mesma maneira ou você reage de maneira diferente? Como é o seu diálogo com essas pessoas? O seu diálogo é otimista ou é pessimista? Porque há pessoas que o diálogo delas é sempre pessimista. Você chega para as pessoas e fala assim, como é que tá, irmão? Como é que tá, meu amigo? Como é que vai, meu querido? E a pessoa, tá tudo bem não, tá bom não, tá, a coisa tá ruim demais, e tá tudo ruim, mas nada funciona, nada dá certo. Aí, não, mas as coisas vão melhorar, vamos orar por essa situação. Aí no dia seguinte, fala, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Ih, não, piorou, irmão, a coisa tá pior. Mudou do vinho pro vinagre, o negócio azedou tudo, tá pior. Aí você, vamos orar, vamos continuar orando. Aí daqui a pouco você passa uma semana, e aí, as coisas melhoraram? A gente tá orando, não, e piorou mais ainda, não melhora nada. Essa minha vida não anda, não vai pra frente, não sei o que tá acontecendo comigo. Você conhece pessoas assim? Você é assim? Porque tem pessoas que são assim, eternos pessimistas. Acham que a vida sempre reserva o pior para elas. Eu lembro de um desenho animado, vocês que são mais velhos, né, devem lembrar, que era a hiena e o leão, e a hiena vivia dizendo, ó vida, ó dor, ó azar, lipio-laio, né, então a hiena vivia reclamando da vida, ó vida, ó dor. E tem gente que é assim, ó vida, ó dor, ó azar, só vivem se lamentando. E você não gosta de viver, andar com pessoas assim. Pessoas assim trazem negatividade para a sua vida. Você está cheio de alegria, cheio de contentamento. Eu me lembro de um fato curioso de uma irmã da igreja, que ela, inclusive, saiu da igreja por esse motivo. Eu havia conversado com ela, tentei persuadi-la de todas as maneiras para que ela não se entristecesse ao ponto de sair da igreja, porque ela estava tão feliz pelo fato do filho dela ter passado para a faculdade na época, e ela foi comentar com uma irmã e comentou, poxa, eu estou tão feliz que meu filho passou para a faculdade, vai fazer educação física, que é o que ele quer. Aquela irmã falou assim, educação física, que coisa sem graça. Irmã, isso não dá futuro não. Quer dizer, a irmã estava tão alegre, a outra jogou um balde de água fria. Aquilo entristeceu tanto aquela irmã, que ela disse para mim o seguinte, eu nunca imaginei ou esperava que aquela irmã fosse dizer aquilo para mim. O que eu esperava é que ela fosse alegrar comigo, porque eu estava tão feliz, pastor. E ela jogou um balde de água fria em mim, ela acabou com a minha alegria, aquilo me fez tão decepcionada com aquela irmã, me trouxe tanta decepção que eu, a partir daquele momento, não conseguia nem olhar nos olhos dela, não conseguia mais falar com ela. Então veja como as pessoas reagem a determinadas situações. Eu tentei persuadi-la, não, irmão, olha, aquela irmã devia estar num dia ruim, então você não pode deixar essas coisas te abalar. Não quero mais saber, para evitar convivência eu prefiro sair da igreja. Ela saiu da igreja, foi para outra igreja. Então são pessoas que vivem nesse eterno pessimismo e acabam trazendo dificuldade a outras pessoas. E como você muitas vezes não sabe reagir a esse determinado tipo de posição, a única maneira que você encontra é se afastar. A melhor maneira é se afastar. Não quero mais convívio, não quero mais me relacionar com as pessoas. E não é essa a melhor maneira. Uma outra questão, como você reage às críticas? Há pessoas que simplesmente adoram criticar, pessoas que gostam de criticar. Você conhece pessoas assim? Que gostam de estar sempre criticando, sempre falando, mas não gostam de serem criticadas. Não gostam que falem delas, porque se falam delas, elas... não pode, né? Porque elas se julgam pessoas, eu não vou dizer sempre corretas, mas se acham as mais coerentes. E se a coerência dela é diferente daquilo que você imagina da sua coerência, elas vão sempre encontrar dificuldades. A gente encontra muito isso
no dia a dia, na vida eclesiástica de um modo geral. Eu conheço pastores, eu estou falando de pastores, para que você entenda que isso não acontece só na relação de igreja, dia a dia. Conheço pastores que não falam com outros pastores. Por quê? Porque tem uma determinada posição teológica, enquanto tem outra, e quando se encontram só dá briga, só dá confusão, né? É aquela velha discussão que a gente discutiu nas últimas 2 semanas. Você crê que o crente perde a salvação? Creio. Aí o outro diz, você crê que o crente perde a salvação? Não creio. Aí eles vivem nessa eterna discussão e eles não sabem conviver com as suas posições. Elas não sabem conviver com suas críticas. Então um critica o outro e eles acham que a melhor maneira é se afastar. Não sabem conviver com as suas posições. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com as críticas. Eu posso ser criticado. Eu estou falando aqui de críticas, eu não estou me referindo àquelas críticas legítimas, que a gente chama de críticas construtivas, porque toda crítica ela é construtiva, mesmo que seja negativa. Se você observar as críticas que você recebe, elas vão, se você for uma pessoa que olha para dentro de si mesma constantemente, se analisa constantemente, você vai absorver aquela crítica e vai elaborar dentro de si mesmo uma maneira de reagir a ela. Se você entende que aquela crítica trouxe alguma maneira de construir algo novo em você, você chama aquilo de crítica construtiva. Há críticas que são legítimas, você está agindo de maneira errada. E se você começa a olhar para dentro de si e percebe que estava errado, você realmente estava errado. Então, o irmão estava correto. Então, você começa a entender-se primeiro para depois reagir às críticas que recebe. Na maioria das vezes, as críticas nos fazem sempre ficar na defensiva. A gente sempre quer se defender. A gente toma sempre como verdadeiros os nossos comentários, os dos outros não, não é verdade? Um irmão uma vez chegou para mim, um irmão não, eu estava falando ontem, eu estava conversando até com os irmãos na igreja, de um debate que eu estava falando, conversando com um pastor e falando sobre um debate jovem, a gente estava discutindo sobre a maneira, a postura dos jovens, a postura de muitas pessoas em reagir a determinados tipos de situações, principalmente na política que a gente vive hoje em dia, né? E me perguntaram logo de imediato se eu era da direita ou da esquerda. Então, se você é da direita, você começa a encontrar a briga com os da esquerda. Se você é da esquerda, você sempre vai ter um problema com o da direita. Então, ou você é de um lado ou do outro. O fato é que você precisa tomar posição, né? Você tem que ser de um ou do outro. Você não pode dizer que é do centrão, né? Do centro. Você pode ser até centro-esquerda, centro da direita, mas você tem que se posicionar. Politicamente, espiritualmente, você tem que ter uma posição, você tem que saber se conhecer e saber se posicionar de uma maneira e de uma maneira que você enfrente as críticas, porque você vai encontrar críticas de todos os lados. Se Jesus, que era perfeito, não teve pecado algum, recebeu as mais duras críticas, foi chamado de herege, foi chamado de filho de demônio, foi chamado de enviado do demônio porque fazia milagre pelo demônio. Então, olha que absurdo. Se Jesus, que era perfeito, filho de Deus, foi criticado, você e eu, cá para nós, a gente sabe que vai ser criticado. Então, a gente precisa aprender a lidar com as críticas. Então, conheça a sua personalidade, conheça você mesmo, aprenda a se conhecer, aprenda a internalizar determinadas situações que dizem respeito a você, para que você, ao internalizar, você comece a trabalhá-las e você, a partir desse momento, passar a reagir de maneira diferente, para que você seja como aquele que a gente mencionou há pouco, que ficam felizes com a tua presença.
Porque você não quer ser como aquele que ninguém quer conversar com você. Ninguém quer te ouvir, né? São pessoas que dizem o seguinte: não dá para mais, não dá para ouvir fulano mais, não dá, porque fulano, ele acha que é perfeito, que tudo dele é perfeito, que só ele faz as coisas certas, ninguém mais faz nada certo, e que se faz diferente dele, tá todo mundo no pecado, tá todo mundo errado. Você não gosta de ouvir isso. Então essas pessoas, elas têm essas dificuldades e você tem que aprender a partir da sua própria, a partir do seu próprio conhecimento pessoal, a lidar com essas pessoas. Porque a maneira como você reage a elas faz toda a diferença. Eu tenho amigos, pastores, conhecidos, familiares que são extremamente difíceis de lidar, querido. Mas eu sei conviver com elas. Eu não vou viver brigando com essas pessoas, né? A melhor maneira é você aprender a se conhecer para depois aprender a lidar com elas. Então, eu quero tratar aqui dois tipos de personalidades. Eu fiz aqui algumas anotações para que você comece a perceber a sua personalidade, primeiro. E depois a gente passa as perguntas. Se você tiver pergunta, vai colocando aí, irmãos, porque a gente vai tratar dessas perguntas a partir desses momentos. Então eu vou tratar de dois tipos de personalidade. Personalidade do tipo A e personalidade do tipo B. E você aí faz uma análise pessoal e vê aonde você se encaixa. Porque você precisa se conhecer. Esse vídeo vai ficar gravado e depois você pode rever e voltar e anotar todas elas, né? Para que você perceba e fazer uma análise de um e de outro e perceba aí aonde você se encaixa. Para, a partir desse momento, você começar a trabalhar isso dentro de você. E aí você vai aprender a lidar com essas pessoas de uma outra maneira e a gente vai ver isso no próximo domingo. Então, se você é da personalidade do tipo A, você tem algumas características. Primeiro, é altamente competitivo. Tem pessoas que são altamente competitivas. Você é assim? Você é do tipo que apresenta uma personalidade forte, marcante, aonde você chega, deixa marca? As pessoas te conhecem? Você faz tudo com rapidez? Você quer tudo para já? Para agora? Tem que ser feito dessa maneira? Você anseia por promoção profissional, por progresso social? Você aspira a algo espiritual que é muito severo, que isso não importa aqueles que estão ao teu lado, importa o que você deseja? Você deseja reconhecimento público pelo que conquistou? Você acha que as pessoas têm que olhar para você e elas têm que reconhecer que você conquistou muita coisa na sua vida? Você vive à procura de reconhecimento? Você fala rapidamente? Você fala desesperado, né? Você conhece aquela pessoa que fala rápido, 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 rápido. Aí daqui a pouco você fala: peraí, não entendi nada que você falou. Repete, devagar. Vai devagar. Você é assim? Você sente-se inquieto quando é obrigado a ficar parado? Eu conheço pessoas que elas não sabem ficar paradas num canto, né? Você conhece pessoas assim? Você é assim? Eu estou falando de você, para você analisar você mesmo, né? Você é uma pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você é uma pessoa que anda e movimenta-se com rapidez? Tudo para você é acelerado? Você fica impaciente com atrasos? Então, esse é o tipo de personalidade do tipo A. Você tem ótima noção de tempo? Consegue cumprir os prazos que são pré-determinados para você? Você é sempre pontual? Você apresenta os músculos faciais tensos, o punho cerrado? Você sempre vive assim, dessa maneira? Então, é esse tipo de personalidade A. Eu encontrei algumas características minhas aqui. Personalidade do tipo B é o outro tipo de personalidade.
Você não é uma pessoa competitiva. Você não gosta de competição. Você tem um jeito de ser sereno, despreocupado, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você vai vivendo a vida e o que estiver acontecendo, está acontecendo, né? Tá tudo bem. Você faz as coisas com calmo e com metodologia. Você sente-se relativamente satisfeito com a sua situação profissional, espiritual, social. Você está tudo bem, do jeito que está ótimo. Você não deseja reconhecimento público, você gosta de trabalhar na surdina, por trás das cortinas, você prefere apoiar do que estar sempre como estrela aparecendo. Você fala devagar. Você é difícil de se irritar. Você sabe desfrutar os momentos de ócio, os momentos que você não tem nada para fazer. Você sabe desfrutar desses momentos? Ficar parado e você saber desfrutar desses momentos? Você prefere fazer uma coisa de cada vez? Você anda, movimenta-se e fala sem muita pressa? Você é assim? Você é paciente? Você não se aborrece facilmente com atrasos de outras pessoas? Você tem essa personalidade? Você não tem muita noção de tempo? Tende a ignorar os prazos? Ah, não, daqui a pouco a gente termina, vamos renovar o prazo, né? Você é o tipo da pessoa que nunca termina o que começa? Você começa uma coisa, vamos fazer isso. Você elabora um projeto e vamos fazer isso. Aí daqui a pouco, no meio do caminho, você já abandonou e já começa a criar outro projeto. Você é assim? Frequentemente você se atrasa? Você é assim? Apresenta os músculos sempre relaxados. Você está num relax total, né? A vida. Então, a Bíblia tem uma palavra muito interessante. Diz o seguinte: como você pensa que é, assim você é. Isso eu estou falando numa linguagem traduzida para o linguajar bem simples. Assim como você pensa que é, você é. Então, o que você pensa de você, assim você vai ser. Assim você vai reagir. Então você precisa aprender a lidar com esses dois tipos de personalidades que vêm ao seu encontro e você precisa identificar aonde você se encontra nesses dois tipos de personalidade. Você vai encontrar na sua personalidade algumas questões que dizem respeito ao lado A, enquanto que você vai encontrar outras características do lado B. O que você precisa não é deixar que a balança comece a pender mais de um lado para o outro. Você tem que encontrar uma maneira para equilibrar a sua personalidade, para você fazer com que ela você saiba lidar e reagir às pessoas que, como você, às vezes tendem a deixar a balança balançar mais para um lado do que para o outro. Eu descobri nesses dois tipos de personalidade coisas curiosas a meu respeito. Eu descobri, por exemplo, que eu não tenho eu tenho muita dificuldade com atraso. Eu não gosto de atraso. Isso me irrita. Né? Se o culto está marcado, por exemplo, para as 18 horas, para mim tem que começar às 18 horas. Quem me conhece na igreja, você que me conhece, sabe que eu sou assim. 6h05, 18h05 não é 18 horas. Então, para mim, já atrasou. Isso me deixa impaciente. Personalidade A. Eu me identifiquei. Isso me deixa impaciente. Eu fico impaciente com isso. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que me atraso. Eu não gosto de me atrasar em qualquer reunião, qualquer coisa que eu marque, eu sempre chego antes da hora.
Eu sou assim, faz parte da minha personalidade. E se eu encontro uma pessoa que chega atrasado sempre para um determinado horário, isso me irrita, me deixa irritado. Mas eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas diferentes de mim, que eu não gosto de me atrasar, mas elas se atrasam. Então eu tenho que aprender a lidar com elas. Porque para mim essas pessoas são difíceis, porque nunca fazem nada na hora. Eu encontrei, por exemplo, coisas interessantes nesse tipo da personalidade A, é que eu tenho facilidade para começar uma coisa e quero ir até o fim. Eu não me contento de começar uma coisa e depois desistir no meio do caminho. Eu não encontro respaldo na minha personalidade, no meu modo de ser, no meu modo de entender as coisas, de que eu tenho que começar uma coisa que eu mesmo tenha proposto sem ter que terminá-la. Então eu vou continuar até o fim. E eu tenho que lutar por aquilo dar certo. Na minha vida ministerial, eu esbarrei com muitas situações parecidas, e talvez você conheça pessoas, em algumas igrejas, por exemplo, que a pessoa começa, ele é eleito para um determinado cargo, aí ele começa muito bem e depois, no meio do caminho, ele já desistiu. Ele entregou os pontos, né? Porque não foi do jeito que ele imaginou, do jeito que ele queria. E aí ele começa a caminhar. Pastor, ninguém se interessa, esse negócio não dá certo, não, pode passar para outro. No meio do caminho já desistiu. Pessoas que elaboram uma ideia, um projeto, e elas botam à frente, e daqui a pouco elas já vêm com outro projeto. Mas é aquele que a gente estava começando. Não, esqueceu, passou por cima, atropelou e desistiu, já ficou para trás. Isso me incomoda, mas eu aprendi a lidar com esse determinado tipo de pessoas que faz parte do grupo de personalidades do tipo B. Mas eu me identifiquei com algumas questões do tipo B. Por exemplo, eu gosto de fazer as coisas com calma e organizadas. Eu gosto das coisas organizadas, de elaborar, de fazer planejamento, de pensar no que pode dar certo, o que pode dar errado, porque eu gosto disso. E quando eu encontro pessoas que não estão nem aí para isso, isso me irrita. Então eu fico irritado com essas pessoas, porque essas pessoas, para mim, são pessoas difíceis, mas são pessoas do outro tipo de personalidade. Eu tenho que aprender a lidar com aquelas pessoas. Veja como é interessante como a gente lida com essa balança constante de personalidade tipo A e B. Eu só separei algumas de muitas que existem. Por exemplo, eu gosto de falar, você não me vê raramente ministrando ou ensinando desesperadamente, falando... Não, eu não falo assim. Eu fico irritado com pessoas que fazem isso. Isso me irrita, isso me deixa nervoso. Mas eu aprendi a lidar com essas pessoas. Tanto que elas nem sabem que isso me irrita, porque eu não faço com que elas percebam que aquilo me irrita. Porque eu sei e aprendi a lidar. Porque eu aprendi a conhecer a minha personalidade. E a partir daí, eu começo a reagir de maneira diferente com essas pessoas e não me afasto delas, não vou criticá-las, não vou ser objeto de embaraço para essas pessoas. Eu quero mais aprender a conviver com elas, mesmo elas falando dessa maneira desesperadas. E eu preciso aprender. Descobri que eu não sou uma pessoa que tenha pressa de fazer as coisas, né? De vez em quando eu ouço a Mali, porque a Mali aqui é acelerada. Aqui em casa, minha esposa é acelerada, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo interessante. Hoje, por exemplo, é aniversário do meu filho. Então, a gente vai fazer um almoço, a noiva dele está aqui, ele vai casar. Então, vai ser o último aniversário dele como solteiro, ele está passando aqui em casa, a gente está fazendo um almoço. Então, coube a mim preparar o almoço. É por isso que a gente vai terminar a Escola Bíblica Dominical um pouquinho mais cedo, irmão. E aí depois eu falei o seguinte, eu vou preparar deixar tudo praticamente pronto antes, e aí comecei a preparar.
Mas a mulher é acelerada. Ela diz, não, você já tem que estar pronto, senão não vai dar tempo. Depois, quando você acabar BBD, vai acabar de meio-dia e meia, essa moça vai sair lá tarde. Porque ela é acelerada. E eu aprendi a conviver com a Mali, do jeito dela. Porque se eu não aprendesse a conviver com ela, nós não estaríamos juntos há 38 anos de convivência matrimonial. Então é preciso aprender a se conhecer para aprender a lidar com o outro, com as dificuldades e diferenças que o outro traz para nós. Eu descobri, por exemplo, que às vezes os meus músculos, na hora que deveriam estar cerrados e fechados, estão serenos, calmos. Às vezes parece que não está nada acontecendo. Eu falo assim, não é possível que eu estou reagindo assim, né? Isso é uma falha, porque isso também irrita outras pessoas. Na hora que é para você ser acelerado, para você agir de maneira rápida, eu estou lá como, tá tudo bem, é a vida, né? Então eu descobri isso em mim. Então eu tenho que aprender a lidar com essas dificuldades na minha balança emocional da personalidade para tentar equilibrar. E a partir do momento que eu tentar equilibrar, eu vou tratar de reagir às mesmas questões que são trazidas para mim a partir de outras pessoas. Porque uma coisa a gente precisa ter convicção. A gente vive com pessoas. Tudo na sua vida, ou as alegrias, ou as tristezas, sempre tiveram a ver com pessoas. Né? Em algum momento você teve muitas alegrias, muitos momentos alegres, ou que você conviveu com alguém, ou que alguém te proporcionou. Você teve isso na sua vida. Ou você acaba proporcionando, ou você acaba realizando na vida de outras pessoas. E tem o outro lado, que pessoas nos trazem tristezas, pessoas nos trazem amargura, pessoas nos fazem sentir raiva, pessoas nos fazem ficar magoado, mas você tem que aprender, equilibrando suas emoções, a reagir de maneira de que você não permita que essas mágoas fiquem com você e você então aprenda a perdoar. Você só vai conseguir perdoar as pessoas quando você equilibrar suas emoções. Você vai saber que o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma e a partir do momento que você equilibra suas emoções, a sua personalidade está equilibrada, você não deixa fluir para um lado para o outro, você sabe e aprende a lidar com essas pessoas. Você sequer permite que aquilo te agrida, te fira, né? Por exemplo, eu estou com uma coisa que está entalada aqui, né? E que eu ainda vou falar com um irmão, que eu tenho que falar. Mas eu não falo, não saio falando para outras pessoas, eu vou falar pessoalmente. Na hora com o irmão, eu vou falar com ele, ó, você falou isso, em determinado momento, isso, 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 eu achei que você foi inconveniente, eu acho que você não deveria ter dito isso. Você machucou a mim e eu não me senti bem com aquilo que você falou. Eu me sinto na obrigação de falar isso com a pessoa, mas de uma maneira que eu não agrida, porque se eu fizer isso no momento da raiva, a outra pessoa vai se sentir agredida e eu vou criar uma barreira no relacionamento e a gente vai viver sempre se esbarrando. Então a gente tem que procurar evitar essas questões. Meu irmão, minha irmã, você precisa descobrir como você é. Você como reage, como você se porta. E a partir daí você vai aprender a saber o que fazer e como lidar com as pessoas difíceis. Essa é a nossa primeira aula hoje, desse assunto. Semana que vem a gente vai aprender a conhecer, hoje a gente aprendeu a conhecer a gente, a nossa personalidade. Agora a gente, na aula seguinte, semana que vem a gente vai tentar identificar o outro. Por que que a gente diz que o outro é difícil? Então a gente vai elaborar algumas características que são particulares do outro que nos faz sentir mal e que nos dizem não dá para conviver com determinadas pessoas. São pessoas difíceis de lidar.
Que Deus possa nos abençoar e domingo a gente possa ver isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Se você tiver alguma pergunta, vai colocando aí para a gente tentar responder. Eu vejo aqui, tem um comentário aqui. Aprender a lidar com as diferenças é um sinal de maturidade e crescimento pessoal. Jesus lidava bem com todo tipo de gente, exatamente, né? Isso faz parte de um crescimento pessoal. É aquilo que eu falei, se você não tentar equilibrar suas emoções, você sempre vai ser uma pessoa difícil. E o mais interessante é que você não vai perceber que é difícil. O que você vai perceber é o distanciamento das outras pessoas. As pessoas começam a se afastar de você, começam a não querer mais te ouvir, começam a não querer mais estar com você e você começa a ser isolado. Você começa a ser colocado de lado. Você começa a ser uma persona não grata. Então, as pessoas vão se afastando de você. Então, você precisa aprender a crescer pessoalmente. Hoje vejo que Deus me mudou muito, a Lúcia que está escrevendo aqui, e tem muito ainda para mudar. Hoje eu tolero mais algumas atitudes de outras pessoas. Antes de conhecer a Cristo, eu não engolia nada. Às vezes me dá raiva, mas me seguro, passo por boba, mas depois passa. É melhor a gente passar por bobo do que passar por um agressivo. E uma pessoa que não tem uma centralidade, não é coerente com aquilo que professa na sua fé cristã. Então, o caminho é por aí, a gente se conhecer. Agora, o que eu acho interessante quando a Lúcia comenta é que Cristo, quando a gente começou a Cristo, a gente mudou. Por que mudou? Foi milagre? Não. É porque a gente começou a aprender outros valores diferentes do que o que a gente praticava. E a gente começou a botar na balança os valores de Cristo e os nossos. E a gente começou a trazer de volta os valores de Cristo para a nossa vida. E quando a gente traz isso para dentro de nós, a gente tem muito a ganhar e pouco a perder. Então é isso que acontece. Porque na realidade não é milagre que acontece. Deus não faz isso assim, um estalar de dedos. Mas as pessoas, elas vão mesmo se mudando porque elas querem mudar. Elas começam a perceber que elas eram pessoas que não era boa a maneira como elas agiam. Então elas começam a perceber que agora nessa nova vida elas precisam mudar. E elas necessitam dessa mudança. Porque elas agora percebem que a vida de outrora não era uma vida boa, né? Não era uma coisa boa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas. Eu era muito inibido, eu não gostava de falar em público. Imagina eu, pastor, quando eu me senti chamado para o ministério pastoral, esse foi um dos grandes questionamentos com Deus que eu tive. Como é que eu vou lidar com isso na minha vida? Eu tive que aprender a lidar com isso. Aprender a falar para o público, né? Eu aprendi a lidar e a falar com as pessoas. Eu não olhava nos olhos das pessoas quando pregava, né? Hoje é diferente, eu aprendi a lidar com isso. Em seminário a gente aprende, eu ensino isso no seminário. Quando você vai pregar para uma multidão, logo no início da sua vida de pregador, no ministério que você tem, você vai ensinar, e você tem que colocar muitas pessoas, e você não tem um hábito, você não tá preparado para aquilo, eu aprendi o seguinte: olhe por cima da cabeça das pessoas, porque essas pessoas vão pensar que você está olhando para elas, mas na realidade você está olhando por cima da cabeça de todas elas. Aí você vai abaixando o olhar até o ponto que você já está olhando direto nos olhos delas. Então isso é interessante. Quando eu conheci a Mali, quando a gente conversava, eu não olhava nos olhos da Mali. A Mali virava no meu rosto: olha para mim, eu quero que você olhe no meu olho. Então aprendi, a gente vai aprendendo. É preciso mudar, crescer. A gente vai aprendendo a lidar com essas mudanças. Isso é que faz a vida da gente.
Vamos ver outras perguntas aqui, alguns comentários que nós temos aqui, deixa eu ver se tem, você pode ir colocando aí o seu que você tiver, né? Estamos com um número... não entendi aqui não tem nada a ver com... fico querendo deixar tudo certinho para quando voltar, aí acho sempre atrasar, aí acabo, acho sempre atrasando, né? Mas a gente precisa aprender a mudar isso, né? Porque isso deve irritar alguém, com certeza, né? Isso é uma coisa que me irritava. Eu, quando namorava, na minha juventude, na minha adolescência, eu marcava um encontro. Se a menina que eu tinha marcado o encontro não aparecesse no local, na hora, normalmente é você que marca o horário que vai buscar a menina. Mas se a gente marca num lugar de se encontrar e a pessoa não vai, eu não ficava de jeito nenhum, babau. Não chegou na hora, vaza, Alberto, vai embora. Essa daí não dá pra você não. E eu ia embora, querido. Eu não queria nem saber. Não chegou na hora, marcou na hora, não chegou na hora, pra mim não serve. Eu era assim. Eu tive que aprender a conviver com pessoas que vivem chegando atrasado. Você já se reparou como tem pessoas na igreja, por exemplo, né? Não é só na sua igreja, mas em todas as igrejas. Tem pessoas que não chegam na hora. Eu não entendo por quê, né? As pessoas não conseguem chegar na hora, mas a gente sempre procura uma desculpa, como a irmã está dizendo. Eu quero deixar tudo preparadinho, né, para poder chegar na hora, mas eu não consigo chegar, sempre chego atrasado. Porque você está começando a preparar tudo um pouquinho depois da hora que você deveria começar. Comece a preparar um pouquinho antes e você vai chegar na hora. Então a gente precisa aprender a lidar com esses momentos, porque isso irrita outras pessoas. A gente marca uma reunião. A reunião vai ser 8 horas. Começa 8h30. Mas a reunião não é 8 horas. Começa 8h30. Por quê? Porque muita gente chega atrasada. Até quem marca a reunião chega atrasado. Então, você não pode ser assim. Você precisa aprender a conviver com os outros para não deixar as outras pessoas irritadas. Vamos ver outros comentários aqui. Comentários. Quando alguma coisa me atrapalha, eu fico exaltado. Eu acho que isso acontece na vida de todo mundo, André. Eu acho que acontece, todo mundo fica. A gente precisa aprender a lidar com essas questões. Ih, pastor, me perdoe, sou atrasada e me aborreço e fico envergonhada sempre. Passe a não se envergonhar. Comece a lidar com essa balança e comece a tratar dessa questão para você chegar na hora, né? Eu sou 98% A e a Nádia 99%, o Alex está dizendo aqui. Isso é interessante porque quando você tem a balança de um, na convivência matrimonial, a balança de um é de um lado e você é do outro, acaba equilibrando, né? Mas quando você começa a se equilibrar um e outro, né? Porque não adianta olhar do outro só. Semana que vem a gente vai olhar para o outro. E a gente vai ver características diferentes dessa. Então a gente começa a perceber que a convivência fica mais fácil. Mas mesmo quando a gente lida com isso, essas diferenças, é interessante, porque a gente se conhecendo, a gente aprende a conviver. Eu sempre costumo dizer que aqui em casa a gente tem diferenças interessantes. Mali gosta de gente, tumulto, onde tenha muita gente, onde gosta de malhar, ir para academia, gosta de fazer as coisas com muita gente. Eu não. Eu gosto de praia, eu já detesto praia, eu não gosto de praia, pisar na areia, deitar na areia, para mim isso me irrita. Eu gosto de serenidade, paz e amor, eu gosto de campo, serra, olhar a natureza, ouvir o canto dos pássaros. Eu sou completamente diferente da Mali, a gente aprendeu a conviver. Então a gente aprende a conviver, Alex, dessa maneira. Dessa mesma maneira, 98%, 99% do lado. Amém por isso, a gente vai aprendendo confusa. A Mônica dizendo, ih, agora estou confusa, sou A mais B, e agora, pastor? Ouve depois aí, Mônica, e descobre aí, separe um de um, perceba o que você tem de características de um lado
e olhe o contraponto do outro. Se você é uma pessoa que vive se atrasando enquanto que o outro não se atrasa, o que você tem que fazer? Você tem que sair desse atraso aqui e você tem que encontrar um equilíbrio para você não irritar essas pessoas que não se atrasam. Se você é uma pessoa que fala rápido demais, enquanto o outro fala devagar, gosta das coisas mais lentas, você tem que amenizar o seu tom de voz. Você tem que... Isso é o nosso exercício. Essa é a nossa luta diária de nos moldar, nos mudar e não querer mudar o outro, porque mudar o outro não vai resolver, não é verdade? Mas a gente não vai conseguir mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Eu vou contar uma experiência aqui muito desagradável. Teve onde eu pastoreei, em Piracicaba, eu fui fazer o casamento de uma menina com um rapaz. Ela conheceu esse rapaz e em um ano resolveu se casar com ela. Nada demais, porque em um ano pode dar para se conhecer. Porque eu, por exemplo, conheci a Mali, em um ano nós namoramos, noivamos e casamos. Fizemos tudo e em um ano a gente estava casado. Mas essa menina, filha de pastor, né? E ela era membro da nossa igreja, uma bênção, conheceu esse rapaz, mas o rapaz era muito problemático, uma pessoa difícil de lidar. E ela sabia disso, né? E eu sempre me reunia com o casal, sempre tinha, quando eu era chamado para fazer o casamento, eu sempre gostava de me reunir, porque como pastor da igreja eu dizia, ó, você vai, é eu que vou fazer o casamento, então eu quero que você sente comigo, porque eu quero lhe dar algumas orientações, né, trazer algumas experiências que pode te ajudar na sua relação conjugal futuramente e também te dar alguns alertas para vocês se conhecerem melhor. Então a gente sempre fazia 4 encontros. Depois desses 4 encontros, eu reunia com os dois e falava o seguinte, olha, eu acho que seria conveniente vocês não se casarem agora, porque a minha percepção é que vocês vão ter sérios problemas. E quais eram os problemas? O fato claro de uma pessoa demonstrar mais amor pela outra, enquanto a outra dizia claramente que tinha apenas carinho. Isso já é um problema. E eu falei, não façam isso, vocês vão ter problemas. E a menina me dizia, nas nossas conversas, que eu me reunia separado, ela dizia, eu sei que ele tem dificuldades com os pais, ele chega a ser agressivo com os pais. Eu falei assim, já é outro problema. Porque se já é agressivo com os pais, quando eu estiver casado sozinho com a filha, vai ser agressivo com a mulher. Mas aquele casal resolveu. No dia que eu reuni os deles, eu falei isso. Eu acho coerente vocês adiarem um casamento. Não seria bom agora. Não, a gente vai. E aí, de toda maneira, resolveram casar. Mas aquilo ficou muito mal dentro de mim. Eu fiquei com aquilo muito mal porque filho de um pastor muito amigo, muito querido, que eu gostava. E ela era membro da nossa igreja, porque os pais dela eram pastores lá na Baixada Fluminense. Era distante de onde ela morava, ela vivia ali, estava para casar e acabou ficando por ali. E acabou que no dia do casamento, quando eu sempre fiz questão de quando a noiva chegava na igreja, eu chamava a noiva para o gabinete, porque o gabinete pastoral da igreja onde eu pastoreava era antes da subida do templo, chamava a noiva, o noivo, quando o noivo chegava, orava com ele, quando a noiva chegava, eu orava com eles antes. Orei com o noivo, e o noivo foi esperar a noiva no altar. A noiva chegou, eu chamei ela e fui orar com ela e falei para ela, ó, eu queria dizer uma coisa para você, ainda dá tempo de você não casar. Se você quiser, eu vou, subo e aviso que aconteceu o imprevisto e você não vai poder chegar. É melhor você fazer isso agora do que depois. Não, pastor, que isso? Tá maluco? Né? Falei, tudo bem. Fomos, fizemos a cerimônia. 6 meses depois, aquele casamento tinha acabado. Aquela menina sofreu, como diz o velho ditado, conhecido e popularmente divulgado, comeu o pão que o diabo amassou durante 6 meses de convivência conjugal. E acabaram se separando. Foi necessário, inclusive, que a família fosse ao apartamento deles
invadir o apartamento, arrombar a porta para tirar a filha de dentro de casa. Porque ao longo dos 6 meses depois de casado, ela não colocou os pés para fora de casa, por causa do ciúme doentio, das doideiras daquele então seu esposo. Mas não foi falta de aviso, não é verdade? Então as coisas, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. E nem sempre as coisas funcionam do jeito como a gente imagina. A gente precisa aprender a se conhecer melhor. Para de falar de mim aí, pastor. Não falei de ninguém, não. Estou falando de mim mesmo. A postura de Jesus era de pacificador. Esse é um grande exemplo para o cristão que deseja conviver com todo tipo de pessoas. Então esse é o nosso último comentário para hoje, que eu não vejo mais nenhuma outra pergunta aqui. Jesus realmente ele era um pacificador, mas ele não deixou de sentir raiva. A raiva dele não fez mal a ninguém. O único momento que Jesus sentiu raiva, ele saiu quebrando tudo. Você lembra disso? E ele não pecou por causa disso, porque ele viu que os vendedores, porque no pátio onde existia o templo, era muito comum os vendedores venderem os animais para sacrifício. E quem não tinha como apresentar um sacrifício era extorquido, era absurdo que era cobrado na época. Alguns historiadores, por exemplo, Jesus diz que um pardal, uma rolinha, tinha um preço de 2 asses, era barato. Como uma pessoa não podia sacrificar uma ovelha, que era um animal extremamente caro naquela época, eles pegavam uma rolinha, um pardal, uma pomba, e levava como sacrifício. E ao ponto de chegar a crescer tanto valor que muitos não tinham como sacrificar, lembrando que isso era uma prática da época. E Jesus começa a perceber que há muita gente se beneficiando da venda desses animais. Havia muita corrupção na porta do templo, havia muito envolvimento negativo. E muitas pessoas que queriam fazer o seu sacrifício, coitadas, eram impedidas de fazer porque sequer tinham como fazer. E isso era apoiado principalmente pelos sacerdotes da época, que foram rechaçados por Jesus. E Jesus vai dar um recado para aqueles sacerdotes. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um local que não é propício para o que ele foi feito. A casa do meu pai é casa de oração, é uma casa para todas as pessoas, e vocês estão trabalhando para muitos serem excluídos. E Jesus sai derrubando tudo, pega o chicote, sai derrubando tudo, quebrando tudo, solta tudo que é animal. Então veja que Jesus ficou com raiva, irado, por uma questão séria, honesta. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele não pecou. Então você pode sentir raiva e não pecar. Você pode se sentir irado e ainda assim não pecar. Então, meu querido, minha querida, você que esteve aqui conosco na manhã desse domingo, você fique com Deus, né? Que Deus te abençoe nesse domingo. Você tem um início de semana abençoada. Na próxima semana, guarde suas perguntas. Reveja esse vídeo na nossa página no Facebook da nossa igreja, porque lá você vai poder parar lá na questão das personalidades A e B, se analisar, porque isso é muito importante para a próxima aula de domingo que vem. Porque na aula de domingo que vem, a gente vai tratar de reconhecer as características daqueles que nós achamos serem difíceis de lidar. Porque hoje nós tratamos de nós, da maneira como nós somos, para que nós não sejamos pessoas difíceis de lidar. Então eu não quero ser uma pessoa que os outros achem serem difíceis de lidar. Eu quero ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, equilibrada na minha maneira de pensar. Eu posso ter minhas posições
e devo ter minhas posições, mas saber como colocá-las diante de qualquer um. Então eu preciso aprender quem sou eu, quem eu sou, para aprender a lidar com essas outras pessoas. A partir daí, semana que vem, conhecendo quem eu sou, semana que vem eu vou observar as características de alguns tipos de pessoas que vêm a nós e que, se nós aprendermos esse tipo de relação emocional que deva ser tratada, internalizada, a gente vai saber lidar com essas pessoas. E por fim, na última aula, a gente vai tratar da questão direta, onde a gente vai responder as perguntas, as respostas e vai falar diretamente alguns pontos que você e eu precisamos aprender a desenvolver na nossa vida para aprender a lidar com pessoas difíceis. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, né? Que a gente possa crescer, amadurecer, que a gente possa ter esse crescimento pessoal, individual, de uma maneira equilibrada. E a gente possa abençoar, então, outras pessoas, para que a gente possa saber lidar com outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa, quando você estiver reunida com o seu grupo, eu chegar e você ficar feliz por eu estar chegando. Porque se eu estiver chegando num grupo de pessoas e que esse grupo começar a se desvencilhar, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar assim, alguma coisa está errada comigo e não com eles. Então eu preciso me conhecer. Se conheça, que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, nós glorificamos o teu nome e te pedimos a tua bênção na manhã desse dia, suplicando também a bênção para cada um dos meus amados irmãos e amigos que aqui estão assistindo essa escola bíblica dominical. Nos dê uma semana abençoada, abençoa-nos no decorrer dessa semana vindoura e nos ajude a tratar-nos individualmente, pessoalmente, que teu Espírito Santo nos lembre, nos relembre e nos ajude a que sejamos pessoas melhores de lidar com outras pessoas. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você ainda não fez a sua inscrição para o culto de logo mais às 18 horas, não deixe de fazê-lo. Faça a sua inscrição, vá lá no site da igreja, porque a procura tem sido grande. Até ontem, final da tarde, já tínhamos 57 pessoas inscritas. Então só existiam 3 vagas e nós estamos disponibilizando umas 15 vagas. Então você vai lá e faz a sua inscrição, não deixe de fazer, porque tem sido uma bênção o culto na igreja. Até lá, que Deus os abençoe e dê a você uma semana abençoada. Amém? Até lá, até o próximo domingo, meu querido. Fique com Deus.